Hi guys! Essa é a segunda parte da mensagem, o custo da desobediência. Se você entrou primeiro aqui nesse vídeo, te aconselho, volta lá na parte 1, porque lá a gente vai falar algumas chaves a respeito da obediência, sobre a seletividade ser uma desobediência, sobre o fato de você não transferir a responsabilidade para outras pessoas daquilo que Deus mandou você fazer, para que você não use Deus como uma justificativa para não obedecer ao Senhor, assim como diversas outras preciosidades, chaves poderosas, palavras rimas que foram ministradas aqui na parte 1. Então volta lá se você acessou primeiro esse vídeo e depois volta aqui, que essa vai ser a parte da conclusão sobre esta mensagem. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês 4 custos que o Senhor ministrou ao meu coração que Saul perdeu no tocante à desobediência dele, nesse ato de desobediência para com o Senhor, em que eu e você também estamos sujeitos a perder, se vivermos uma vida como a de Saul, em desobediência ao Senhor. A gente está estudando primeiro, estamos meditando em 1 Samuel 15 e esse vídeo eu quero me ater do versículo 22 ao versículo 23. Versículo 22. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que a oferta de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Uma das primeiras consequências, um dos primeiros custos da desobediência que o Senhor ministrou muito ao meu coração foi sobre a perca da unção. Então, o primeiro ponto, o primeiro custo, consequência de desobedecer à ordem do Senhor é a retirada da unção. Esse é o primeiro custo que você vai ter que pagar. Quando a Bíblia fala aqui no versículo 23, assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Sobre Saul havia uma unção de rei. No momento em que ele rejeita a ordem do Senhor, em que ele caminha em desobediência com o Senhor retira a unção de rei dele. Não se engane, unção ela não é algo permanente, ela pode ser retirada de você. Porque às vezes a gente confunde unção com dons. Os dons, de fato, eles não podem ser revogados. Uma vez que o Senhor os concede, você os terá para sempre. Até que ele venha, até que você vá para ele. Mas a unção, ela é diferente. Por quê? Porque a unção, ela é uma capacitação dada por Deus para que você faça algo específico, um propósito específico. Então, por exemplo, quando eu vou ministrar aqui uma palavra, eu sempre peço isso: Senhor, Espírito Santo, amigo, derrama uma unção nova sobre mim, uma unção de capacitação para fazer isso. Então é algo que ele derrama sobre mim de forma pontual e específica para fazer aquilo que ele quer fazer através da minha vida. Que ele quer usar a minha voz para falar com o povo dele. Então ele me capacita para isso, é uma unção de capacitação para isso. Mas se ele derrama essa unção sobre mim e eu não me ponho nesse lugar de estar aqui toda semana preparando uma palavra, ministrando uma palavra para vocês, essa unção ela vai ser retirada de mim, porque eu não estaria caminhando em obediência àquilo que eu tenho ouvido do Senhor, que foi o que aconteceu aqui com Saul. E Saul é um grande exemplo disso, dessa retirada de unção. Saul aqui, ele desobedece ao Senhor, ele não se arrepende, e quando ele se arrepende ainda é com a justificativa, ou seja, ele também não trata o seu pecado. Então a unção ela é retirada desses 3 pontos principais: falta de obediência, falta de arrependimento, pecado não tratado. Então, eu tenho esse temor de, Senhor, não retires de mim a unção que tu já me destes. Não por conta de algo de fazer, sabe? Mas é porque a unção, ela pressupõe uma intimidade, uma conexão com o Senhor. Uma confiança que Deus viu em você, uma graça que Deus viu em você de te colocar naquele ponto para fazer determinada coisa específica. Então isso não é nem tanto sobre a unção,
mas é sobre o meu relacionamento com Deus. É sobre aquilo que o Senhor me confiou para fazer. E uma coisa que você precisa estar muito atento, porque quando Deus ele retira a unção, e a unção, como eu já falei para vocês, ela é uma capacitação espiritual que é dada para Deus para um propósito específico. Então, se ela é uma capacitação divina, pressupõe-se que aquilo que Deus está mandando eu fazer, o que Deus me comissionou para fazer, eu não conseguiria fazer com a força dos meus braços. Por isso que eu preciso de uma capacitação divina. Então, quando Deus ele retira a unção, o que é que vai acontecer? Eu perco essa capacitação divina e as minhas ações elas passam a ser feitas pelas forças dos meus próprios braços. Isso é muito perigoso, porque sem a ajuda do Espírito Santo, nenhuma palavra que eu pudesse ministrar aqui para vocês tocaria o coração de vocês, ou traria alguma indignação santa, ou uma chave de transformação, uma palavra que seria rema. Então, quando eu me movo pela força do meu braço, isso vai resultar muitas pessoas feridas, muitas falhas, muitas frustrações e principalmente uma incapacidade de realizar aquilo que Deus havia originalmente planejado. Porque o que Deus planejou para mim, o que Deus planejou para você é sobrenatural. E apenas com a unção que Ele nos dá é que nós podemos fazer isso. E a Bíblia ela vai nos exortar sobre esse lugar de permanecer em obediência a Deus, para que nós possamos manter a nossa unção. João 15:14, Jesus nos ensina sobre permanecer nele, como ramos permanecem na videira. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu vejo que a obediência ela é uma chave vital para eu permanecer na videira, que é o próprio Senhor. Para eu manter essa conexão com Deus e continuar a receber capacitação divina, ser renovada na unção que eu já carrego e receber ainda mais unção do Senhor. Então, um ponto importante aqui que eu acho necessário destacar é o contraponto entre Davi e Saul. Porque Saul, quando ele perde a unção, quando o Senhor o rejeita como rei, a única preocupação que Saul tem é de manter as aparências. Ele não se toca e ele não tem atenção à importância do que estava acontecendo. Ele não consegue fazer o cálculo do custo daquilo, da unção que ele está perdendo, que é algo que é totalmente diferente do que Davi fez no Salmo 51, o Salmo 51 acontece depois do episódio de Batseba e Urias, onde Davi ele estava em desobediência aos mandamentos do Senhor, aquilo que o Senhor ordenara ele fazer, e ele deixa de ir à batalha. A história é bastante conhecida, acredito que todos já conhecem, que é a história de Davi e Batseba. E aí, mesmo em meio a todos os erros de Davi, quando o profeta Natan chega para exortá-lo sobre aquele lugar onde ele estava, a preocupação de Davi não era com o reino. A preocupação de Davi não era sobre manter o posto de rei ou manter as aparências de rei. A única coisa que ele diz, que é no Salmo 51, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi, ele entende que a unção de Deus era essencial para o cumprimento do propósito e que ele não poderia continuar como rei se ele não mantesse uma conexão com o Senhor. E ele, em humildade, busca permanecer em conformidade com a vontade de Deus. Entenda, a unção de Deus ela é um presente precioso demais, é um privilégio. Deus te escolher para fazer algo pontual e específico nessa nação, nesse tempo, nessa estação, na igreja dele, é algo muito precioso. E nós devemos proteger a nossa unção com a nossa obediência, com o nosso relacionamento sincero diante do Senhor. Quando a gente vive em desobediência, a unção ela vai ser retirada, não se engane, não se engane. E quando o Senhor ele nos retira a unção, acabamos por perder a direção.
Porque a unção, ela também tem esse lugar de apontamento, porque é o próprio Espírito Santo que dá a unção e nos capacita para esse lugar. Então a gente também perde um poder de influência espiritual. Tantas pessoas aí que já carregaram unções preciosíssimas e hoje clamam, mas o céu não desce. Por quê? Porque perderam a conexão com o Senhor, perderam a unção que carregavam. Não tem mais essa influência espiritual. Clamam ao Espírito Santo, mas ele não se manifesta. Então que nós possamos viver como Davi, que quando nós errarmos, porque nós vamos errar, que a gente se lembre disso. Senhor, não nos lance fora da tua presença, não retires de nós o teu Espírito, que nós possamos viver um processo de restauração, de unção, que a gente possa se arrepender verdadeiramente, tratar os nossos pecados, que a gente possa buscar a face de Deus, assim como Davi, de forma humilde, com o coração contrido, com o espírito contrido, com o coração sensível. Porque a obediência a Deus vai ser essencial para nós mantermos a unção, para fazer aquilo que Ele nos comissionou a fazer. O segundo custo que Deus ministrou muito ao meu coração é que a desobediência, ela vai te fazer funcionar, mas você não vai mais fluir. E isso é muito perigoso. E uma coisa muito interessante sobre isso, de funcionar e fluir, é que se você perceber durante 1 Samuel, quando você vai ler, você vai perceber algo, que Saul ele desobedeceu a Deus, Deus retirou a unção de Saul, mas Saul ele continua indo a vencer batalhas. Saul ele permanece no trono por 40 anos, depois que ele é rejeitado. Então, isso mostra que, embora Deus houvesse rejeitado Saul como rei, ele não removeu imediatamente a autoridade dele. E isso pode parecer confuso à primeira vista, né? Porque eu e você podemos pensar assim, poxa, mas ele não já havia sido rejeitado? Por que então que ele ainda tinha vitórias, ele ainda tinha poder? E foi algo que o Senhor ministrou muito ao meu coração, que tem coisas que Deus só não removeu ainda, porque o próximo que vai ocupar o lugar ainda não está pronto. O Saul não havia sido removido ainda, porque Davi ainda não estava pronto. Davi ainda estava sendo forjado por Deus. Então não se engane. Às vezes eu e você podemos estar só funcionando. Às vezes estamos só ocupando. Como tem um ditado, né? Só esquentando o lugar para o próximo que vai vir. Então esteja atenta, perceba se você já não perdeu a unção. Porque vencer batalhas não significa dizer que você carrega uma unção. Eu acredito que na verdade isso é muito perigoso, porque isso me leva a um lugar de achar que está tudo bem. Que é muito o que eu falei no vídeo anterior da primeira parte, que é o estar morto acreditando que está vivo. Funcionar sem fluir nada mais é do que isso. Você está morto achando que está vivo. Porque só flui quem está vivo. Só funciona quem está morto. Então que você consiga perceber isso, que muitas coisas Deus ainda não removeu, porque os próximos que vão ocupar o lugar ainda não estão prontos. Ainda estão recebendo os fundamentos, ainda estão sendo firmados na rocha inabalável que é o Senhor. Mas não se engane, assim que eles estiverem prontos, o Senhor removerá aquilo que ele já rejeitou. E isso, como eu falei para vocês, que às vezes a gente não consegue compreender isso, mas infiéis também vencem batalhas. Pessoas que foram rejeitadas por Deus também vencem batalhas. Ainda que não haja mais unção sobre eles. Com que a gente se lembre de algo, que vitória e sucesso temporário não são sempre uma indicação de alguém que caminha com Deus, ou de alguém que está no caminho certo, ou de alguém que é ungido pelo Senhor, ou de alguém que flui no Espírito Santo. No fim, se você é um infiel, se você tem desobedecido ao Senhor, me desculpe, meu irmão, mas o Senhor vai te destronar, o Senhor vai tirar daquilo que até agora Ele tem te comissionado a fazer, porque o próximo ainda não está pronto. O Senhor ele só tolera a desobediência tempo suficiente para
o sucessor está pronto. E não é por sua causa não, e nem por conta do sucessor, mas é por conta também de algumas pessoas que a minha vida ou a sua vida ainda alcançam. E aí o Senhor ele tem essa preocupação também com o seu povo. Então, que você possa parar um pouco, se você puder parar agora, inclusive, esse vídeo, dá uma pausa, ora ao Senhor, Senhor, Espírito Santo, revela para mim se eu tenho só funcionado ou eu tenho fluído, se eu perdi a unção que o Senhor já derramou sobre mim. E se coloque nesse lugar de um verdadeiro arrependimento. Se coloque nesse lugar de tratar o pecado. Peça para que o Espírito Santo ele traga à sua memória aquilo que fez com que você perdesse a unção que você carregava, aquela capacitação divina. Talvez por isso que as coisas têm sido tão difíceis de fazer. Porque quando eu estou me movendo pela força do meu próprio braço, é uma exaustão muito infinita. É tudo muito difícil de fazer, porque a unção ela carrega esse lugar que eu faço com destreza, que eu faço com leveza, que eu faço com paz. Então talvez esteja sendo muito difícil por conta disso. Então ora ao Senhor, peça para Ele te dar clareza a respeito disso. E se Ele te revelar isso, que a sua unção foi tirada de você porque você estava em desobediência comigo. Então peça ao Senhor, Senhor, eu quero voltar para os teus caminhos. Eu quero voltar a ter uma vida de obediência contigo. E o Senhor certamente restaurará a sua unção. Se coloque nesse lugar de Davi e se apresentar diante do Senhor como Davi, em humildade, buscar a face do Senhor com humildade. Então, que você não se iluda com vitórias, com sucessos, com dons, porque não é isso que aponta para uma verdadeira intimidade com Deus, mas é sobre intimidade, confiança. E a unção vem disso. A unção vem de intimidade. É Deus confiando você a fazer algo aqui nessa terra. O momento de transição virá. Na verdade, ele já chegou. Nós já vivemos uma transição aí do plano do Senhor. E Deus ele não vai permitir que quem está vivendo em desobediência permaneça para sempre ocupando esses lugares de confiança, ocupando esses lugares de autoridade e poder. Esqueça isso. Deus não vai fazer isso. A liderança que não obedece ao Senhor, ela será removida. A liderança que não está se movendo na palavra, no verdadeiro evangelho, na sã doutrina, será removida. E quem a ocupará será uma geração onde tem um coração reto e puro diante de Deus. Essa será a geração que vai ser colocada no lugar dessas pessoas. Então não se assustem se vocês verem muitas mudanças acontecendo, muitas danças de cadeira, mas nada mais é do que isso, é a desobediência não prevalecendo para sempre. É o Senhor colocando no lugar aqueles que foi Ele mesmo que preparou para ocupar. O terceiro custo, que é justamente um complemento desse primeiro, que é a desobediência fará Deus levantar outra pessoa para fazer aquilo que originalmente Ele tinha comissionado você para fazer. Como eu já falei para vocês, Deus nos ama com um amor louco. Mas Deus jamais vai parar a obra dele, o que ele está fazendo, porque eu ou você não o obedecemos. Deus jamais vai fazer isso. A vida de Saul, eu acredito muito, e vem muito isso ao meu coração, que ela serve muito como uma advertência, sabe? Ela é um exemplo de que quando eu estou vivendo em desobediência com o Senhor, Ele pode até me manter em um cargo ou em algum lugar por algum tempo, mas logo eu vou ser rejeitado. E outra pessoa vai ocupar o meu lugar e vai fazer aquilo que originalmente eu tinha sido comissionada para fazer. E eu não sei se isso assusta vocês, mas isso me assusta demais, que é algo que eu sempre digo para o Senhor. Senhor, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. E eu quero fazer de forma plena tudo aquilo que o Senhor me comissionar. Não preciso se eu levantar ninguém no meu lugar. Eu farei tudo aquilo que o Senhor já disse aí no céu, que o Senhor já declarou sobre mim que eu farei aqui nessa terra. Então eu me coloco nesse lugar e eu oro para que você também se coloque nesse lugar. Que você não deixe que o Senhor levante outras pessoas para fazer aquilo que Ele tinha levantado você para fazer. Davi, ele é levantado aqui no lugar de Saul.
E a desobediência leva Saul a perder a posição de rei. Mas principalmente Saul, ele perde algo que ainda é mais precioso, sabe? Às vezes a gente se volta muito para esse lugar de títulos, que foi o que Saul... E muitas vezes quando você lê aqui, 1 Samuel, você pode voltar... mas Saul era rei e perdeu o título de rei. Mas eu vejo que é muito mais sobre isso, sabe? Que talvez as lideranças ou pessoas que estão perdendo unção não perceberam ainda. Que elas não vão perder só titularidades, que elas não vão perder só uma autoridade, mas elas vão perder o seu lugar diante de Deus. E isso é mais precioso do que qualquer coisa. E eu oro muito isso ao Senhor e eu digo isso para Ele: Senhor, não me dá nada, não me dê nada, nada, nada. Não me dê fama, não me dê autoridade, não me dê conhecimento, não me dê nada que me tire da Tua presença. Se for me tirar da Tua presença, eu não quero. Porque eu entendo o seguinte, que para mim o mais precioso é estar com Ele, na presença dEle. Eu vivo por um dia. Se alguém me perguntar: Amanda, você vive pelo quê? O que é que te mantém vivo? O que é que te faz fazer o que tu faz todo dia? Um dia. Eu vivo por esse dia, gente, em que eu vou olhar pro meu amado, ele vai olhar para mim, eu vou tocar no rosto dele, eu vou vê-lo e eu vou dizer: que saudade que eu tava. Eu vivo por esse dia, o dia que eu vou vê-lo. Eu faço o que eu faço aqui por ele, por amor a ele, porque eu quero ver ele. É por isso que eu tenho feito tudo que eu tenho feito. E que assim também seja com você, que você viva pelo dia que você vai encontrar com ele. Porque no momento em que você tira seus olhos da terra e você olha para o céu, você olha para a eternidade, você olha para ele, você não se importa mais com títulos. E consequentemente você entra no lugar de querer tanta intimidade e conexão com ele que você não vai perder qualquer unção, muito pelo contrário. A cada dia mais eu vejo o Senhor me capacitando para fazer coisas que eu nem sabia fazer. Tem coisas que eu faço e que eu começo assim, eu digo: meu Deus, eu não sei nem qual o sentido, para onde é que eu começo isso. E eu faço uma oração: Espírito Santo, me capacita bem aqui para fazer tal coisa. Questões de minutos, eu já tenho feito aquilo. Então, isso não é sobre eu ser preferida. Não tem nada a ver com isso. Deus não tem preferidos. Mas, certamente, Deus honra aqueles que vivem em obediência ao que Ele fala, ao que Ele manda fazer. E você quer ser conhecido como um Saul que foi rejeitado pelo Senhor, ou como um Davi que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus? É tempo de você se posicionar em obediência, sabe? É o que o Senhor tem pedido para você, em obediência aos mandamentos do Senhor em primeiro lugar. Amanda, Deus não me deu uma direção clara, uma ordem clara. Obedece a Bíblia, obedece os mandamentos. Leia a Bíblia, vê o que o Senhor já mandou você fazer aqui. E claramente depois disso o Senhor vai te dando comandos específicos do que você deve fazer. Então é preciso submissão, é preciso rendição. Eu bato muito nessa tecla. A gente precisa se submeter, nós precisamos nos render, nós precisamos nos apresentar diante de Deus de forma convicta de quem Ele é e de quem nós somos nele. Nós precisamos ter confiança em Deus, nos propósitos do Senhor, ainda que eles sejam insondáveis. Mas a Bíblia fala sobre isso, Jeremias, acho que é 33:3, vai falar sobre isso. Clame a mim e eu te responderei, te direi segredos insondáveis que eu não contei a ninguém ainda. Então que nós possamos nos colocar nesse lugar de submissão, rendição e confiança ao Senhor. Deus não vai parar a obra que Ele está fazendo, o plano dele, pela nossa falta de posicionamento. Como também o Senhor, Ele não vai deixar o kairos dele, que é o tempo dele, aberto o tempo todo para você ou eu escolhermos: ai, Senhor, vou agora não, vou daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. O Senhor não vai fazer isso. O kairos, ele é eu costumo dizer isso, que ele é uma fenda no tempo que se abre, com o tempo certo, a ocasião certa, circunstâncias, tudo é perfeito, mas por um tempo determinado, ele não vai ficar aberto para sempre. E Deus geralmente não te diz qual é o momento em que ele vai fechar. Então esteja atenta, esteja atento àquilo que o Senhor está falando ao teu coração, pedindo para você obedecer. Seja responsável com Deus, seja responsável com aquilo que o Senhor te comissionou
para fazer, lembra que Deus, ele é o teu Senhor. O Senhor, ele tem um plano que vai ser executado de qualquer maneira. Você obedecendo, você não obedecendo, o Senhor vai executar ele de qualquer maneira. E a minha pergunta para você é: você vai ficar de fora do que Deus está fazendo nesse tempo, do que Deus está fazendo nessa geração? Eu não vou ficar de fora. E a única forma para a gente ficar dentro do que o Senhor tá fazendo é obediência. Eu preciso caminhar em obediência ao Senhor, em obediência ao que Ele está me mandando fazer aqui e agora. E por fim, o último custo, a última consequência da desobediência é que ela te fará apagar o Espírito Santo que habita em você. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não apaguem o Espírito. Algo me chamou muito a atenção quando eu estava lendo 1 Samuel 15, que eu não sei se vocês puderam perceber que quando eu estava falando, no primeiro momento em que Saul encontra com Samuel, ele diz assim, que o Senhor o abençoe. Então era um Senhor que estava perto. Mas a partir daquele momento, Saul ele começa a ter uma referência de Deus como seu Deus, o Deus de Samuel. Então, eu vejo aqui que Saul, após a desobediência, ele perde a conexão direta com Deus. É por isso que ele não mais se refere a Deus como meu Deus. Ele se refere agora a Deus como Deus de uma outra pessoa, porque ele já não tem mais intimidade com o Senhor. Ele não tem uma conexão direta com o céu. E isso mostra algo muito evidente, sabe? Que a desobediência rompe a intimidade. A desobediência, ela vai te roubar a intimidade que tu deveria ter com o Senhor. A vida em desobediência, ela vai fazer com que a gente perca a nossa conexão com o Espírito Santo. Muitas vezes a gente até se pergunta, né? Porque a nossa percepção do Espírito Santo, ela é fraca, ou você tem tanta dificuldade em discernir qual é a voz do Espírito Santo. Talvez a resposta seja justamente a desobediência contínua. Você não está obedecendo os mandamentos do Senhor em primeiro lugar e não obedecendo aquelas coisas de forma específica que o Senhor fala ao teu coração. Porque isso vai fazendo com que a conexão com os céus ela vá diminuindo. E a obediência, ela é como se fosse esse fio, sabe? Esse fio que mantém a nossa conexão espiritual forte e aberta. Então a obediência, gosto muito dessa analogia que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que é como se a obediência ela fosse um fio que conecta o nosso roteador, que é o nosso coração, com a Wi-Fi de Deus. E assim como um sinal de Wi-Fi, quando ele está fraco, não consegue manter uma conexão que ela é eficiente e constante, a desobediência ela faz a mesma coisa. A desobediência ela vai criar uma interferência na nossa comunicação com o Espírito Santo. E a obediência ela vem justamente para ajustar essa frequência e para manter o sinal constante, eficiente, claro e aberto, e tornando a nossa comunicação com Deus muito mais fluida, muito mais eficaz. E voltando a Saul, eu acho que isso é o que mais me perturba na história de Saul, sabe? É que ele não estava preocupado com a desconexão com Deus. Saul só estava preocupado em como era que ele ia ser visto por homem. Ele não estava preocupado se aquilo estava agradando o coração de Deus ou de manter, restaurar a conexão com Deus. Porque se ele ouviu, o Senhor te rejeitou, se eu ouço, o Senhor me rejeitou, eu digo, Senhor, me aceita novamente na tua presença, eu vou lá me importar com o que estão falando de mim. É uma coisa que, mano, se importa com críticas. Sendo bem sincera com vocês, a única coisa que me importa é se eu tô agradando a Deus. Se o que eu faço para Deus te agrada, glória a Deus. Se não te agrada, amém do mesmo jeito. Porque eu não sou levantada para agradar a você, eu sou levantada para agradar a Deus. Então,
que a gente entenda que mais precioso do que qualquer coisa é a minha conexão com o Senhor. Que eu não preciso querer manter as aparências. Ao invés de Saul buscar a restauração da relação com o Senhor, ele só queria manter a sua imagem, preservar a sua posição como rei. E isso levou ele a negligenciar o que verdadeiramente importava, que era a presença do Senhor na sua vida, que era o Espírito Santo habitando nele. Ele preferiu continuar em desobediência, fazer os seus sacrifícios, seus rituais vazios, sacrifícios aí externos, para que as pessoas pudessem ver e achar que ele era justo, que ele era usado por Deus, ao invés de fazer aquilo que o Senhor queria que ele fizesse, que era verdadeiramente se arrepender, tratar o pecado e buscar uma restauração genuína da comunhão com o Senhor. E isso é muito revelador, sabe, para nós nos dias de hoje, porque quantas vezes nós não estamos muito mais preocupados com as nossas aparências, com aquilo que as pessoas vão falar ao nosso respeito. Não vou fazer isso porque senão fulano vai dizer que eu sou doido. Não vou fazer isso porque senão meu pastor vai me criticar. Não vou fazer isso porque isso vai atingir tal. Inúmeras desculpas. E tudo isso é para manter uma aparência. E simplesmente muitas vezes a gente quer manter uma aparência de alguém que a gente nem é. Porque se eu sou a pessoa que Deus me criou para ser, eu vivo em obediência ao Senhor. Independente de quais sejam as circunstâncias, independente de quem esteja ao meu lado. E uma vida cristã, ela vai exigir sacrifícios. Uma vida de obediência a Deus vai exigir níveis mais profundos de entrega e renúncia, de descontentamento de pessoas, de críticas de pessoas, de rejeição de pessoas. Eu gosto muito de um versículo, está em Mateus, Marcos, Lucas, que fala assim, que se o Filho do Homem foi chamado de Beelzebul, quem dirá a nós? Então que você entenda que se Jesus foi afligido, oprimido, foi criticado, foi rejeitado, quem dirá eu e você? Então não tente manter as aparências, tente manter uma vida constante em obediência ao Senhor. O Senhor, Ele deseja a nossa obediência plena, sincera, radical, total, seja radical mesmo. É isso que o Evangelho é. O Evangelho é loucura para os sábios deste mundo. Então seja louca diante do mundo para que você seja sábio diante do Senhor. E que você possa ter um compromisso genuíno com Deus. Não se esconda atrás de fachada de religião ou atrás de pessoas, de circunstâncias ou ambientes. Amém. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração e que eu queria trazer para vocês. E eu queria encerrar esse momento orando. E hoje eu quero orar para que o Senhor nos desperte porque nós estamos mortos. Nós somos a geração que está morta e está achando que está viva. E isso é perigoso demais. Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por tudo que o Senhor fez e vai fazer através dessa mensagem. Eu já vejo as pessoas que serão alcançadas e a mudança de vida, a transformação de vida que essa mensagem vai causar, Senhor. Porque ela não veio de homens, Pai. Ela veio dos céus, ela veio do Senhor, do teu coração. Direto para o coração de cada pessoa que vai estar assistindo, Senhor. Pai, eu oro que no nosso coração seja gerado um temor, Pai. Um temor ao Senhor. Nós precisamos te temer, Senhor. Eu oro por um despertamento. Nos desperta, Espírito Santo. Nos traz a memória, nos traz a mente se nós temos funcionado ao invés de estar fluindo. Nos mostra, Senhor, aquilo que o Senhor rejeitou na nossa vida, mas que nós temos mantido, para que nós possamos retirar, Senhor, antes que o Senhor mesmo remova do lugar, Pai. Senhor, eu oro por corações aqui que não vão se ofender, Pai. Eu oro por corações aqui que, mesmo sendo rejeitados por pessoas, entendem que jamais serão rejeitados por Deus. Eu oro por homens e mulheres que não se moverão por aquilo que pessoas falam ao respeito deles, pelas circunstâncias ou pelos ambientes, mas por aquilo que o Senhor fala ao respeito deles, Senhor. Eu oro aqui por homens e mulheres obedientes, com uma fé radical, uma fé total, uma obediência plena, um coração sincero, um compromisso
íntegro, genuíno contigo, Pai. Senhor, que essa mensagem ela possa alcançar inúmeras vidas, Pai. Vidas que eu não posso calcular, Senhor. Que o Senhor toque também ao coração de outras pessoas para compartilhar com aquelas pessoas que precisam ouvir essa mensagem, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço, eu te agradeço toda a honra, toda a glória, todo o poder dado a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que essa mensagem tenha abençoado você, que ela tenha adentrado ao teu coração, que teu coração seja uma terra fértil, em que essa semente que foi lançada aqui venha a frutificar 100 vezes mais. Curte, comenta, compartilha se você gostou. Seja um ministro do Evangelho, tá bom? Tchau, tchau. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.